Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Ivan Loureiro. Hoje estou fazendo uma live aí diferente. Também estou gravando aqui esse conteúdo, onde a gente vai falar sobre... Deixa eu enquadrar melhor vocês aqui, vamos ver. Esse é um conteúdo aqui focado no assunto que eu tenho para falar com vocês hoje. Eu quero começar conversando com vocês o seguinte: você é um empresário CLT? O que é isso? A gente vai entender um pouco mais, né? Geralmente a gente trabalha para alguém, começa trabalhando para alguém, e aí depois a gente decide abrir o próprio negócio, não é? E aí depois a gente começa a empreender. E aí que tá. A empresa, será que empreender é o caminho certo para você? Por que eu tô querendo dizer, pessoal? Porque nem sempre abrir uma empresa é para aquela pessoa, entendeu? A gente sabe que muitas pessoas querem empreender, mas para isso a gente precisa ter, como se diz, disposição, porque abrir o negócio não é para qualquer pessoa não, tá? E aí eu pergunto para você hoje, por exemplo, você é um empresário CLT? Eu quero que você entenda esse contexto aqui para você ver se você está no caminho certo, tá? Aí eu pergunto para você também, você abriu uma empresa ou criou um emprego para você mesmo, né? Tem isso também, porque a gente sabe que empreender não é para qualquer um não, tá? Empreender, a gente fala que o empreendedorismo é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o empreendedorismo, porque não é fácil não. A pessoa tem que ter muita resiliência, a pessoa tem que ter muita é, disposição, a pessoa tem que ter calma, a pessoa tem que ter sabedoria, a pessoa tem que ter controle, entendeu? Porque senão empreender se torna algo assim que vai, como se diz assim, judiar da mente dela, né? Por quê? Porque empreender são desafios, cara. Todos os dias são desafios, todos os dias é boleto, todos os dias é funcionário, todos os dias é concorrente, todos os dias é fornecedor, todos os dias é um BO, cara. Todos os dias a gente tem que ir para cima mesmo. E aí, novamente, eu te pergunto, você é um empresário CLT? Por quê? O empresário CLT é aquele que ele abriu a empresa dele para ser dono do próprio negócio, mas ele, por falta de gestão, ele acaba trabalhando muito. Por falta de gestão, ele não tem controle. Por falta de gestão, ele não tem indicadores. Por falta de gestão, ele não tem, como se diz, controle das coisas, né? E aí existe um tipo de CLT que não bate cartão, né? Não recebe lerite, não tem chefe, não tem crachá, e mesmo assim trabalha o dia inteiro. Não consegue tirar férias, e se parar de trabalhar, a empresa simplesmente não funciona. Por quê? Porque tudo depende do empresário, né? Tudo depende do dono da empresa. Esse empresário ele pode até ter sim um CNPJ, mas ele praticamente ele é funcionário do seu próprio negócio, tá bom? Aí entra uma outra ilusão, né? Por exemplo, quando a gente trabalha como CLT, a gente fala assim: ah, eu quando tiver meu próprio negócio, eu vou trabalhar para mim, eu não vou ter mais chefe, eu vou ganhar mais, eu vou ter liberdade de horário. Essa aí é a expectativa, né? É a famosa ilusão da liberdade. Mas a realidade, pessoal, a realidade é o seguinte: você acorda pensando na empresa 24 horas. Você vai dormir pensando na empresa. Se um funcionário falta, é você que vai ter que resolver. Se o cliente reclama, é você que vai ter que resolver, entendeu? E aí eu falo para você, então você abriu uma empresa para deixar de ser funcionário, mas continuou, né, uma empresa que precisa de você como funcionário. Você deixou de ser funcionário dos outros e passou a ser funcionário da sua própria empresa. E aí? Será que está valendo a pena empreender? E eu não estou aqui para desmotivar ninguém, não.
Eu não estou aqui para tirar os sonhos de empreender de ninguém. Porém, é a pura realidade, tá? A gente tem que colocar os pés no chão e aqui, e eu estou sendo bem sincero com você, porque eu já tive diversos negócios, a gente começa muito motivado, a gente vai para cima, faz tudo o que precisa fazer, mas e aí depois, né? Então, você tem que ter muita disposição, muita proatividade, ok? A identificação do problema começa quando você precisa de alguma coisa, né? E adivinha quem que aparece aí com o extintor na mão para resolver todos os problemas? É você, dono do negócio. É você, o empresário, né? Se precisar vender, você vende. Se precisar entregar, você entrega. Se precisar cobrar, é você também. Se precisar comprar alguma coisa, aí é com você também. Se precisa apagar um incêndio, é com você. É o dia inteiro você com o extintor na mão, tentando apagar, tentando resolver, tentando fazer as coisas acontecer. Porque falta gestão, porque falta delegação, porque falta controle, entendeu? O dono não é o dono da empresa, ele é o principal funcionário da empresa, ok? É, eu coloquei aqui, ó, a estrutura jurídica versus a estrutura de gestão, né? Beleza, CNPJ, a estrutura jurídica, documentos, registros, obrigações fiscais. Você tem disposição para lidar com isso? Se você não tiver, você vai ter que contratar uma empresa especializada, né? Um contador. Aí coloquei aqui também, ó, a empresa. É uma estrutura de gestão. Você sabe fazer gestão? Você sabe controlar os sistemas que funcionam de formas independentes, né? O sinal, se tudo depende do dono para acontecer, você tem um CNPJ, mas não tem uma empresa. Pessoal, ter um CNPJ não quer dizer que você é empresário, né? Você pode ser funcionário da sua própria empresa, como eu tenho falado até agora. E os resultados? Dependência, pessoal. Se tudo depende do dono, isso gera dependência. Isso é uma escravidão operacional. Gestão é liberdade real, né? Então eu sempre falo todos os dias trazendo ferramenta, trazendo contexto, trazendo histórias aqui para vocês, trazendo conteúdo para que vocês possam ter uma melhor gestão do negócio de vocês. Hoje nós temos tantas ferramentas, hoje nós temos tantas oportunidades de ferramentas, de documentos, de conteúdo para que você possa investir no seu negócio, e muitos de vocês acabam não investindo, né? Por falta de conhecimento, por falta de estrutura, por falta literalmente de gestão, tá? Aí, ó, eu vou fazer umas perguntas para vocês aqui, ó. Você consegue ficar 15 dias fora da sua empresa sem receber uma ligação? Se você viajar, por exemplo, alguém sabe exatamente o que precisa ser feito? Existe um processo escrito para cada atividade e aquilo que é mais importante? Você tem esse processo? Você acompanha os indicadores ou apenas olha o saldo bancário? Se você respondeu não aí para várias perguntas, você com certeza você tem um problema de estrutura. Não é esforço, porque você trabalha muito, você trabalha bastante. E aí volta novamente a falar, falta gestão. O círculo vicioso do operacional. Vamos lá. O empresário trabalha demais e fica exausto. Aí ele cansa tanto o corpo quanto a mente. Aí vem a questão do caos. Não sobra tempo para organizar a casa, né? Não sobra tempo para ele organizar a empresa. Não falta tempo para ele criar a gestão, para ele criar processos. Aí vem a dependência, continua, tudo depende do empresário para rodar. Se o empresário não tiver ali, as coisas não funcionam. E aí isso vira uma prisão, principalmente uma prisão mental. E aí ele não consegue se afastar, né? E aí o ciclo se reinicia. Então, assim, quanto mais a empresa cresce sem estrutura, maior fica o emprego que o patrão precisa fazer dentro do próprio negócio. E aí eu falo para vocês, pessoal, eu que já tive diversos negócios e sei exatamente disso que eu estou falando para vocês. Você fica refém, você fica escravo do seu próprio negócio, da sua própria empresa, você não tem vida, cara. E o que mais judia é a questão mental, porque aí você entra aqui, ó, não sobra tempo para você organizar as coisas dentro da sua empresa, porque tudo depende de você. E aí, aqui está
um pensamento aqui, ó. Se a sua empresa não consegue funcionar sem você, você não construiu liberdade, você construiu uma dependência, né? Isso aí é aqui, ó, a armadilha do empreendedorismo. Então, se você está no emprego hoje estável, você está no emprego que você gosta, ou você está trabalhando para alguém, você acha que se você abrir seu próprio negócio, você vai ser bem sucedido, que vai ser tudo mil maravilhas, que você vai poder fazer o que você quiser a hora que você quiser, sinto muito em lhe dizer, pessoal, mas não é bem isso não, tá bom? Novamente eu volto a falar, não estou aqui para destruir o sonho de ninguém, estou aqui simplesmente para falar a verdade para vocês. Aqui são mais de 15 anos, pessoal, empreendendo, trabalhando, muito de sábado, de domingo, de virada de ano. Então, sim, a pessoa tem que ter uma predisposição, tá? Então, os pilares de uma empresa saudável, quais são? Processos, né? A gente precisa ter processos. São padrões claros para que as tarefas sejam executadas com qualidade e independência de quem as faz, ok? Mão de obra, né? A gente precisa ter pessoas aí ajudando a gente, uma equipe preparada e com responsabilidade bem definidas. Então, os colaboradores precisam saber aquilo que eles têm que fazer, a hora que eles têm que fazer, o tempo que eles têm que entregar, tá? Então, tudo isso precisa estar alinhado aí com a cultura do que cada um entrega, tá bom? Dados e números que permitem gerir a empresa pela razão, não pelo feeling ou saldo bancário. Então você precisa ter indicadores. Porque quando você tem indicadores, você tem os números. E quem fala com o empresário são os números. Ali sim, se ele tem, por exemplo, os indicadores falando quanto ele está faturando, qual é o produto ou serviço que vende mais, aquele que vende menos, tudo isso vai falar para o empresário se ele pode avançar ou não, se ele deve avançar agora ou não, se ele pode investir ou não, se é melhor ele esperar, entendeu? Se é melhor ele investir em outro maquinário, em outra ferramenta, entendeu? E aqui o planejamento, né? Na verdade, o planejamento ele tem que ser em primeiro lugar, ele tem que começar por ele, né? Para que o empresário possa ter uma visão de futuro, né? E rotina de gestão, que permite ao dono decidir o rumo em vez de apenas executar. Então, o planejamento ele tem que ser em primeiro lugar, né? Junto com as pessoas, criando processos e acompanhando os indicadores. Beleza, pessoal? Como deixar de ser um empresário CLT? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma lista, né, de tudo que depende exclusivamente de você hoje, tá? Se é a parte comercial, né, a parte de vendas e compras, se é a parte do financeiro e cobrança, se é o atendimento e entrega, se é contratação e treinamento. E aí, eu falo para você, ó, pergunte-se, por quê? É falta de processo? É falta de treinamento? É falta de confiança? Ou você nunca parou para estruturar? Aí que tá. Volta naquele slide anterior, né? Se você não planejou, você não estruturou, dali para frente, meu pessoal, é só para trás, tá? Você vai crescer. E às vezes, e o pior de tudo, é que às vezes você até cresce, a sua empresa até cresce, mas sem estrutura, cara, dificilmente você vai organizar ela, tá? É muito difícil você organizar uma empresa depois que começou errada e você não para planejar, para estruturar, para reconfigurar, ok? Então, para a gente ir finalizando aqui esse treinamento aqui, finalizando aqui esse conteúdo, qual que é a evolução, né, do papel do dono? Primeira coisa, eu faço, beleza, geralmente a gente começa aqui. Aí depois a gente vai colocando mais pessoas para nos ajudar. E aí eu ensino essas pessoas a fazer o que precisa ser feito, tá? Aí eu delego, depois eu passo para alguém fazer isso aí, porque o tempo do empresário é mais alto dentro da empresa, né? O valor do tempo do empresário é muito alto. E aí ele precisa ensinar alguém a delegar isso aí, tá? Para que outras pessoas possam fazer. E aí, com o tempo, ele vai medindo, né? Aí entra aqui os indicadores. Ele vai medindo aqui para ver se precisa reconfigurar, para ver se precisa melhorar, para ver se precisa investir, né? Se coloca mais mão de obra, se coloca mais maquinário, se troca o produto, se aumenta a quantidade de produto. Então, tudo isso é através dos indicadores. Por quê? Porque ele está medindo aqui, tá bom? Aí sim, você criou um processo, né, uma estrutura, e aí você passa assim a administrar o sistema em vez de ser o sistema, tá? E é aí que começa a existir uma empresa de verdade, pessoal. Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês aqui é que vocês
deixe, né? Se você se identificou com esse material aqui, se você acha que você é um empresário CLT hoje, então ali eu trouxe para vocês o passo a passo, né? O caminho, o mapa que você precisa para que você possa deixar de ser ali um empresário CLT, né? Deixa de ser ali o funcionário da sua própria empresa e literalmente transforme, né? A gestão do seu negócio e também melhore aí a questão dos processos, de indicadores, de ensinar, de delegar e realmente ter liberdade, tá bom? Então, ter um CNPJ transforma ninguém em empresário, não. O que transforma a operação em empresa é a gestão, é o processo, é as pessoas, é o número e a responsabilidade que o empresário coloca para cada delegado seu, né? Para cada pessoa que ele delegou, tá bom? Então, se você precisa estar presente para que a sua empresa funcione, você é um funcionário mais importante dela. E aí você não tem tempo, aí você não vai ter energia, aí você não vai ter mental para cuidar de tudo. Beleza, pessoal? Então essa aí é a reflexão final, né? E eu quero deixar para vocês aqui, eu construí ao longo desse tempo, pessoal, muito know-how, né? Eu aprendi muito, eu errei muito, eu estudei muito, eu participei de muitos eventos empresariais. Então hoje eu consigo mentorar empresários para que eles possam arrumar suas operações. Hoje eu posso mentorar empresários para que eles possam melhorar sua empresa ou começar uma empresa já de forma certa, tá? E por isso eu criei aqui, ó, o método Gestão 360, tá? Que é um método que é um passo a passo mesmo de tudo que o empresário precisa fazer dentro da operação dele, né? É como se eu literalmente pegasse o empresário aí, a empresária, né, pela mão, o empreendedor, a empreendedora, o gestor, a gestora pela mão e sentasse com eles e falasse, ó, daqui em diante a gente vai arrumar o processo da sua empresa, tá? Então, é com esse conteúdo aqui que a gente vai conseguir traçar os planos que precisa mudar na sua empresa, identificar os gargalos, né? Diagnosticar tudo aquilo que está errado, criar um plano de ação, colocar em prática e aí sim começar a ver os resultados fluindo. E não é só resultados financeiros não, tá, pessoal? É resultados de processos, é resultados de mais tranquilidade, é um resultado de gestão empresarial, tá bom? Então, quero deixar aí esse conteúdo para vocês aí, acredito que esse conteúdo faça sentido para você que já é empresário, empreendedor, gestor, ou para você que quer se tornar um empresário também, tá bom? Eu sou o Ivan Loureiro, sou mentor de negócios e ajudo hoje empresários aí a arrumar as suas empresas, né? A criar também um time aí mais saudável, um time que entrega, um time mais colaborativo, tá bom? E automaticamente aí arrumar também e melhorar aí as vendas e faturar mais. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí, forte abraço e até o próximo vídeo, tá? Para saber mais sobre os nossos produtos, tá bom? Eu falo para vocês o seguinte, ó, entra em contato com a gente através das nossas redes sociais, tá? Vou deixar aqui para vocês, ó. Deixar para vocês aqui os meus contatos, tá? Para todos os meus contatos aqui, as minhas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Quai, aqui o WhatsApp meu também, tá? Onde eu falarei com vocês aqui, darei todo o suporte que você precisa, tá bom? Tudo aquilo que você empreendedor, empresário, gestor, gestora, vendedor precisa para aumentar ou melhorar aí o seu negócio. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus. Quero agradecer a todos vocês que acompanham nossa live aí também, em todas as redes sociais aí. Tá bom? Forte abraço, obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau.